Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, terça-feira, dia 15 de junho, está em Mateus, capítulo 5, versículos de 43 a 48. Mais uma vez nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque, se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Meus irmãos, os padres da Igreja, comentando esse trecho do Evangelho de hoje, que nós estamos lendo no contexto da terça-feira da 12ª semana do Tempo Comum, os padres da Igreja, os padres antigos da Igreja, os santos, costumam dizer que o que assemelha um filho ao seu pai biológico são aspectos biológicos, muitas vezes. Isso é comum, é muito frequente, que um filho tenha traços biológicos, carnais, do seu pai biológico, do seu pai carnal. E os padres da Igreja ensinam: o que nos assemelha a Deus, que é nosso Pai? Nós somos filhos dele. E o que nos assemelha a ele? Exatamente aquilo que Jesus diz no final do Evangelho de hoje: sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. O que consiste essa perfeição? Deus é essencialmente santo. Os padres da Igreja dizem: o que nos assemelha ao nosso Pai Celeste é a santidade. Quanto mais santos nós somos, mais perfeitos, mais semelhantes ao Pai nós somos. Perfeito é perfactum, aquilo para o qual algo foi feito. Nós nos aproximamos da perfeição, ou seja, nós nos aproximamos daquilo que nós somos criados para ser, semelhança com o Pai, quanto mais santos nós somos. E existe um elemento que é indispensável para que nós sejamos santos, que é a lei da caridade, a lei do amor. Na época de Jesus, ele mesmo diz aqui, as pessoas, os judeus, os mestres do judaísmo, costumavam dizer: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas Jesus, a lei da caridade, que Jesus está propondo aqui no Evangelho, que é a lei da caridade que, obedecida com liberdade, com alegria, nos assemelha a Deus, nosso Pai Celeste, é muito maior do que isso aqui. A lei da caridade do Evangelho que Jesus nos apresenta é muito maior do que amar aqueles que me amam, amar o meu próximo e odiar os meus inimigos. Jesus diz: olha, isso aí não é uma grande coisa. Os cobradores de impostos fazem isso. Eles amam aqueles que fazem o bem para eles e odeiam aqueles que fazem mal ou com quem eles não têm afinidade. Isso aí qualquer um faz. Uma pessoa má, mesmo uma pessoa má, se tem alguém que só faz coisas que ela gosta, essa pessoa má ama aquela pessoa que só faz o que ela quer, mas odeia aqueles que não concordam com ele, odeia aqueles de quem ele não gosta ou que o prejudicaram de alguma maneira. Então, amar aqueles que nos amam e odiar os nossos inimigos
não é uma coisa assim extraordinária, não é o específico do cristão. O específico do cristão, aquilo que mostra que alguém tem verdadeira identidade cristã, é a caridade conforme o Cristo. No Evangelho de São Mateus, existe uma coisa que é muito comum. Jesus, ele apresenta um ensinamento, ele diz como é que nós devemos agir, como nós devemos nos comportar, e em seguida, ele nos apresenta com gestos concretos dele, aquele ensinamento sendo posto em prática. Então, ele ensina não somente com palavras, mas com palavras e com o exemplo, com o testemunho. E é claro que o grande testemunho que Jesus nos dá, ao colocar esse ensinamento em prática na sua própria vida, é a sua entrega total na cruz por nós. Foi ali, foi daquela forma que ele nos amou, do jeito que ele está nos ensinando a amar aqui. E ali na cruz ele morreu por toda a humanidade, inclusive por aqueles que o estavam crucificando, inclusive por aqueles que na hora H o abandonaram, que foi o caso da maioria dos apóstolos, da maioria dos discípulos. Ele amou mesmo aqueles que não merecem. Ele amou a mim, que sou pecador, a você também. Ele amou e se entregou por nós, mesmo que nós não mereçamos, mesmo que nós o firamos com os nossos pecados. Mesmo que a gente faça isso, que a gente ofenda o Cristo com a nossa indiferença, com a nossa omissão, com o nosso pecado, mesmo assim ele se entregou na cruz por nós. E lá no Evangelho de São João, nós escutamos o mesmo Cristo dizendo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Olhando para o Cristo, nós aprendemos o que é que significa amar os inimigos, rezar por aqueles que nos perseguem, não guardar rancor no nosso coração. Toda vez que nós guardamos ressentimento, mágoa por alguém, seja quem for, isso vai matando ou limitando muito a nossa vida espiritual. Tira a nossa paz. Limita muito que a gente chegue a essa condição que o Cristo fala de sermos perfeitos como o Pai Celeste é perfeito, de sermos santos. Querendo nos vingar, guardando ressentimento, não dá. Por isso eu convido todos que estão acompanhando aqui, se você tem ressentimento com alguma pessoa, mesmo seu pai, sua mãe, ou qualquer pessoa, reze pedindo a Deus a graça de ser livre disso. Isso prejudica a sua alma, o seu espírito, prejudica que você alcance aquilo que você foi criado para ser. Às vezes a gente tem certas formas de pensar que nos limitam em relação ao amor. Por exemplo, aqui eu não aguento porque eu não tenho sangue de barata. Não, porque isso aqui merece vingança. Não, porque essa pessoa não merece perdão. E a gente vai se limitando com esse tipo de pensamento que não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho puro é isso aqui. Amai os vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem. Nós somos chamados a isso. Por isso nós somos chamados, especialmente aqueles que têm mais dificuldade, a contemplar muito frequentemente Jesus crucificado se entregando por você que não merece e ensinando você a amar. Sim, você foi criado para amar como Cristo ama. Você foi criado para se configurar ao Cristo, para ser semelhante a Ele, para ter o coração semelhante ao dele. Então não vamos desistir, não vamos nos apequenar em relação ao amor. Nós somos criados para amar sem limites. Como diz Santo Agostinho, a medida do amor é amar sem medida. Não vamos colocar medidas para o nosso amor. Vamos dilatar o nosso coração, vamos contemplar o crucificado, ver até que ponto nós somos amados por Ele, que fez aquilo por nós sem que nós tivéssemos méritos, sem que nós merecêssemos. Quando nós tínhamos inimizade com Ele, ou quando nós temos inimizade com Ele, porque todo pecado grave é uma situação de inimizade com Deus, todas as vezes que nós somos inimigos de Deus por conta do nosso pecado, Ele nos ama e se oferta, e é misericordioso, e nos ensina a amar como Ele. Façamos isso, honremos aquilo que diz o Pai Nosso, que nós rezamos todos os dias: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
Tenhamos o coração aberto, dilatado para amar e não colocar limites para o nosso amor. Foi para isso que nós fomos criados. É assim que nós vamos ser perfeitos. É assim que nós vamos nos assemelhar ao nosso Pai Celeste, glorificando o Pai Celeste com obras concretas de amor e misericórdia, amando como Jesus ama. Guardemos isso no coração e que a Virgem Maria interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.